Aí, pessoal, eu tive que parar o vídeo aqui porque meu celular tá com cartão cheio, né? Então tem que gravar em partes, né? Então, gente, como eu tava falando, eu tive brigas sérias com meus filhos dentro de casa por eu falar coisas pra eles, né? Coisas ruins de se ouvir, né? Porque julgando eles, porque eu achava que eles estavam falando de mim, que eles estavam passando informação minha pros outros, gente, sabe? Aquela coisa, aquela mania de perseguição mesmo. E pessoal, e aí foi, né? E aí foi, eu fiquei 5 meses nessa. Eu lembro que eu fiquei 5 meses nessa, eu orando sem cessar, gente. Eu orava, louvava o Senhor, mesmo assim. Mesmo assim, com a mente, cada hora pensava uma coisa, pensava que Deus estava me punindo por alguma coisa. A gente fica muito no passado, nas lembranças do que aconteceu na nossa vida, vem tudo à tona, gente, na nossa cabeça. E você fica se sentindo culpada, você acha que é punição de Deus, Deus tá te punindo pelas coisas que já aconteceu na sua vida. E vem tudo à tona na sua cabeça, sabe? É uma loucura danada, né? É... Isso com sintomas também que eu já tava tendo, de tristeza, de pânico, né? Coração acelerava, eu achava que ia morrer, aí corria pro hospital, não era nada, aquela coisa toda. Aí foi numa época que eu morava de aluguel, gente, nessa época, morava na cidade. Eu sempre falo pra vocês, né, lá na cidade que eu tô indo, né, que a gente tá cuidando lá na casa da minha irmã, né, lá onde minha mãe tá. Eu morava naquela cidade, Campos do Goytacazes, e eu morava de aluguel, né. Quando eu saí daqui, eu deixei uma casinha aqui, mas essa casa não tava em estado, assim, de morar de novo. E eu tava muito doente, né, eu não tinha como me cuidar. Então eu pedi a minha mãe, pedi meu filho pra ligar pra minha mãe, pra eu voltar pra casa dela, porque pra ela cuidar de mim, porque eu não tinha condições de cuidar de mim, eu fiquei de cama e tal. E ainda sem tratamento, sabe? Não. Quando minha mãe me viu, ela olhou pra mim, ela quase chorou, porque eu era outra pessoa, né? A gente fica toda desfigurada, né, gente? Eu me olhava no espelho, eu não me via, não me enxergava, eu parecia uma pessoa morta, eu me sentia uma pessoa morta. Eu olhava assim, eu não tinha brilho nos olhos, não tinha expressão. E eu passei por isso tudo, pessoal. E aí, é... o que que aconteceu pra eu procurar ajuda, né? Eu via que orando, falando com o Senhor, aquela coisa toda, eu fiz uma corrente, uma campanha, fiz um voto com Deus, né? Eu fiz um voto com Deus. Foi uma coisa muito forte na época, né? Eu não vou comentar aqui, né, gente, que é um voto, né? Vocês sabem o que é um voto, né, gente? Uma coisa entre você e Deus, né? E pra ele me curar, né? Que ele viesse me curar. Se fosse pra ele me curar, é pra ele me curar. Mas a cura, gente, não veio do jeito que eu achava que ia vir, que era assim, ela ia embora, a depressão ia embora, né? Sem remédio, sem remédio, sem nada. Eu achava que ia vir assim. Mas não foi, né? Não foi assim que eu melhorei, né, gente? Porque eu não vou dizer pra vocês que eu tô curada, eu me considero uma pessoa curada, que eu não tô. Eu tenho a doença, mas ela tá, né, tô tratando ela, né? Inclusive até eu tenho recaídas, eu falo aqui pra vocês quando eu tenho recaídas, que é na TPM. Já Então, aí eu vou contando, gente, porque senão eu volto eu volto lá atrás de novo e coisa que é pra falar lá na frente eu volto, né? Mas aí, pessoal, o que que foi pra mim assim, a gota d'água mesmo pra eu procurar ajuda? Foi quando E aí, gente, a memória também ficou ruim, né? Mais um sintoma. A memória, eu conversava com uma pessoa, a pessoa conversava comigo, ela tinha que repetir várias vezes o que ela estava falando. Eu não conseguia acompanhar uma novela. Parecia que a minha mente estava parando aos poucos, sabe? Eu acho que de tanta coisa, tanto sintoma, tanta coisa, ela foi ficando tão cansada que ela estava parando. Foi essa sensação que eu tinha. E, gente, a gota d'água foi quando a falta de sentimento aconteceu.
Eu me tornei uma pessoa, eu fiquei uma pessoa sem sentimento nenhum. Foi isso que me espantou demais. Porque eu sempre, assim, fui muito carinhosa, pegada com meus filhos, né? Com todo mundo que eu gosto. Eu sou muito assim. E eu olhava para meus filhos, minhas netas, né? Que tava novinha na época, né? E eu não sentia nada por eles, né? Eu não compartilhei isso com eles, né? Porque na época eu compartilhava todos os meus sentimentos com ele, que eu sentia e tal. Mas isso eu não compartilhei, sei lá, porque isso doía tanto em mim, então eu imaginei, nossa, né, como pode isso, vai doer muito neles. Então foi meu estalo, assim, eu falei, não, agora, isso não, né? Como que eu vou viver assim, vazia? Como que eu vou ficar até quando, não sei, o resto da minha vida, assim, sem ter sentimento? Então, eu pensei, eu não sou eu mais, eu não sinto como eu sentia, eu não me vejo como eu me via, então não era mais, eu não era mais a mesma pessoa, eu tinha mudado. E aí, gente, eu falei com Deus, eu orei ao Senhor, eu tive uma oração bem sincera com ele, né? E eu falei com ele, Senhor, se não for pro Senhor me curar, né, por assim, pela forma que eu achava que ele ia me curar, né? Que era um milagre, assim, que todos os sintomas iam desaparecer, que ele me ajudasse em remédios, em encontrar um profissional, né, experiente que ia me ajudar, que eu acertasse com os remédios, né? E assim foi, gente. Eu fui o primeiro psiquiatra, né? Eu decidi ir, né? Por causa disso. Meu filho foi comigo porque eu não tinha condições de falar. Minha mente estava tão assim, sei lá, apagada, que eu não conseguia nem transmitir o que estava dentro de mim, tanta coisa que eu sentia, sabe? Mas o pior era o surto, porque a realidade era uma coisa para mim difícil, né? Tudo que eu via, que eu olhava, me incomodava, né? E aí era o pior de tudo, era o surto. Então o médico foi, passou um antipsicótico pra mim na época, foi os Argos, né? Que é o risperidona. Na época foi muito difícil, porque ele é muito forte, né? Você tem os mesmos sintomas da doença, que são alucinações também. Mas aí, gente, eu melhorei, né? Eu melhorei, eu insisti no remédio, né? Não desisti de tomar, eu insisti no início, eu insisti. E eu melhorei, os sintomas foram embora. Aí quando foi na revisão do médico, eu falei assim pro doutor, era um psiquiatra, né? Eu melhorei e eu vi que tudo aquilo que eu pensava era coisa da minha cabeça. Não existia, nunca existiu. Aí ele virou pra mim, um médico muito assim, sabe? Firme, né? Ele olhou pra mim e falou assim. Aí eu tinha parado de tomar o remédio, gente. Eu tinha parado de tomar o remédio. Tava uns 3 dias sem tomar. Ele virou pra mim e falou assim: não, você vai voltar a tomar o remédio, porque isso não é coisa da sua cabeça. Você não tirou isso da sua cabeça. Foi o remédio que te ajudou e você voltou ao normal. Então ele foi bem firme comigo e eu obedeci a ele e eu voltei a tomar o remédio. Eu tomei esse remédio, gente, por muitos anos, né? Que é o risperidona. Então, com o tempo, ele começou a ter efeito colateral em mim, né? Comecei a ficar muito gorda, inchar minhas pernas, dores nas pernas. Então, foi aí que o médico entrou com o Meleril, né? Que tem vídeo aqui no canal agora sobre o Meleril. Eu continuo com ele. Eu não tenho muitos sintomas de surto, gente. É muito difícil eu ter, né? Mas eu sempre tenho um Meleril em casa que quando eu tenho sintoma, às vezes na TPM, né? Principalmente na TPM, ele me ajuda. Aí eu tenho um sintoma ou outro, mas é bem fraquinho. Eu vejo uma coisa ou outra hoje, amanhã já não vejo mais. Aí eu sempre mantenho ele em casa, né? E também na ansiedade, ele é bom pra ansiedade, ele acalma. Às vezes eu tenho insônia, assim, eu tomo umzinho, eu fico calma, né, com ele. Mas, pessoal, foi assim. E eu tava falando umas coisas. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que voltar o vídeo pra lembrar o que eu tava falando. E aí, gente, que eu queria falar que Deus, ele não me deu o meu milagre da forma que eu achava, né, que assim, que ia sumir tudo assim de repente. Ele fez o que eu pedi, ele abriu as portas com o médico, com os remédios. Eu chegava em casa, eu consagrava os remédios, falava assim, eu consagro essas medicações para que elas venham fazer efeito, né? E aí depois eu comecei a ter ideia de gravar os vídeos para falar a minha história, né?
E aí, gente, como eu tava falando, eu... Não é dizer que eu não tenho sintomas, gente. Eu tenho a doença. Eu tenho a doença. Tanto é que... Quando se eu parar o remédio, ela volta. Em uma semana a depressão volta. Eu começo a ficar triste, chorando assim. Desmedidamente, sem saber... Não tem motivo. Eu começo a chorar. Então eu sei que eu tenho que tomar o remédio. Mas pra mim é uma coisa tranquila. Eu já aceitei, né? Ah, e uma coisa que me ajudou muito, que eu quero falar aqui pra vocês, se você estiver passando por esse problema, né, como eu dou sempre dicas, é a aceitação, gente. A aceitação me ajudou muito, porque no início eu negava muito, eu ficava, meu Deus, por que comigo? Por que comigo? Eu não faço mal a ninguém, né? Eu sempre, desde que eu me converti, eu faço tudo pra te servir, né? E eu não entendia por que comigo, mas não era só comigo, gente. Muita gente tem isso. Muita gente tem. Então eu aceitei a doença e falei assim, se isso me ajudou muito, gente, a aceitação. Eu falei assim,